Mas a gente já vai entender melhor o que na verdade é o refluxo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Conseguimos lhe trazer nesta quarta-feira. A gente sabe que esses profissionais de saúde, muitas vezes é uma luta, mas graças a Deus eles estão sempre aí disponíveis para ajudar a gente relacionado à informação. A gente olha para cá e a gente já vai logo imaginando, né? Refluxo, onde está, como a gente pode reconhecer esse refluxo e quantas pessoas estão sofrendo nesse exato momento e não sabem que causa é essa, né? É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, assim, em torno de 20% da população tem doença do refluxo, né? Então, é uma doença muito comum, né? E ela acontece justamente quando esse ácido do estômago, ao invés de estar no estômago, que a mucosa dele foi preparada para ter esse ácido, ele volta para o esôfago. Então, quando ele volta para o esôfago, esse esôfago ele não tem essa mucosa preparada. Então, acaba machucando e isso acaba causando sintomas, né? E isso pode acontecer por vários motivos. Na maioria das vezes, ela se dá por erro alimentar, né? Que é o mais comum, né? Então, o excesso de alguns alimentos específicos vão fazer com que, às vezes, esse conteúdo fique voltando e acabe inflamando e causando sintomas. Mas também a forma que se come, né? Comer muito de uma vez só, né? Comer e depois deitar, comer bebendo, também favorece, né? Além de outros fatores, como também a obesidade. Tudo que aumentar a pressão no abdômen vai favorecer que tenha o refluxo, né? Então, a obesidade é muito comum também causar, né? E aí vai desencadear vários sintomas, como sensação de queimação atrás da região aqui do tórax, do externo, né, que é a azia, sensação de regurgitação, que é aquele conteúdo do estômago voltando, mesmo você sente ele voltar. E às vezes quando ele volta também vai dar sintomas aqui na região da laringe, aquele pigarro, aquela tosse seca, aquela sensação de que comeu e parece que não desceu, entala, um gosto amargo na boca. E por vezes, quando o refluxo também é muito grave, isso pode acometer também a parte respiratória. Então pode dar sintomas como sinusite, inflamação no ouvido, pode ir até o pulmão, desencadeando sintomas como se fosse asma, ou até mesmo piorar uma asma que já existe. Então é uma doença meio complexa. Doutora, como é bom a gente falar sobre esse assunto assim, porque às vezes você vai no otorrino e lá você descobre, através dos exames que você vai fazer, que o seu problema é de refluxo. Então existe uma ligação também das especialidades em uma descobrir e mandar para a especialidade certa. Por isso que eu tive uma época que eu tive refluxo. Eu estava com calo vocal há muitos anos atrás, né, logo no início da minha profissão, e indo num profissional, num otorrino, descobri que tinha um refluxo. Daí, então, fui levada a um gastro para que eu pudesse tratar esse refluxo. E aí eu pergunto para a doutora, tem idade para o refluxo acontecer? Ele pode acontecer em toda idade, na criança, no bebê, mas é muito mais frequente no adulto, justamente por conta dos hábitos de vida, né? Dos hábitos alimentares, do tabagismo, do etilismo. Então, tudo isso favorece, né? Mas a criança, o bebê também pode ter, por alterações de malformação na região do esôfago, então isso também pode acontecer. Você viu que no início eu falei se seria mito ou verdade a questão da gestação, a mãe que tem refluxo. É possível que o bebê venha a ter refluxo ou isso é um mito? Não, isso é mito. Na verdade, a gestante, ela tende a ter mais refluxo justamente por conta do aumento da pressão dentro do abdômen. Então, o útero cresce, tudo fica mais apertadinho, aperta também o estômago. Isso vai aumentar a pressão dentro do estômago, vai favorecer o refluxo, né? Agora, geralmente, por que que muitos familiares têm refluxo em comum? Por conta dos hábitos alimentares. Então, geralmente, você passa o hábito alimentar de pai para filho, né? Então, isso acaba também acometendo uma parte da família. Doutora, vamos falar dos remédios. Existem alguns remédios que eles são indicados para você tomar em jejum. Isso não quer dizer que logo seguidamente, depois passar, digamos, seus 30 minutos, você não tenha, que você não possa se alimentar. Ao contrário, você tem que se alimentar. Quais são os cuidados que a gente pode, de uma certa forma, passar para essa pessoa que está assistindo o nosso programa e que, às vezes, necessita tomar esses remédios e, às vezes,
passa uma manhã inteira, esquece e nem se alimenta direito. A gente poderia também dar um alerta para quem está assistindo nosso programa, porque o remédio se faz necessário. A gente sabe que ele tem que ser tomado em jejum, mas isso não quer dizer que você tenha que permanecer com esse estômago vazio e não se alimentar direito, né? Estamos falando sobre alimentos, alguns alimentos ricos para ajudar a evitar o refluxo e outros que podem, de uma certa forma, fazer com que o refluxo aconteça. Como é que a gente pode alertar essas pessoas? Isso, o tratamento do refluxo, ele se dá pela reeducação alimentar e pelas medicações, né? Sim. A maioria das medicações realmente exige que você tenha 30 minutos de jejum para ingerir a medicação e ficar sem se alimentar, sim, né? Mas já existem medicações para a doença do refluxo em que você não precisa mais estar em jejum, que você pode ingerir junto da alimentação, né? Isso não vai interferir a ação da medicação, né? Mas é importante saber que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, né? Então é um dos fatores de piora da doença para quem está em crise. Então você tomar a medicação, isso vai auxiliar realmente no tratamento, mas você não fazer a reeducação alimentar, onde você passa muito tempo sem se alimentar, então o estômago vazio por muito tempo, ele vai piorar. Tanto sintomas de gastrite como também sintomas de doença do refluxo. Então é importante estar fazendo a reeducação alimentar e se alimentar da forma correta. Doutora, vamos falar de outras particularidades do ser humano que podem, de uma certa forma, trazer mais danos ainda relacionados ao refluxo. Não dormir bem, essas alimentações. Quando a gente fala de alimentação, quais seriam os cuidados para quem já tem um refluxo ou para quem não tem e que venha a ter? A gente sempre faz um acompanhamento em conjunto com a nutrição, né? Mas a gente sempre também dá as orientações ali já no consultório, né? Então a gente sempre fala que não pode exagerar nos alimentos cítricos, são alimentos que vão estar piorando o aumento da acidez do estômago. Não pode exagerar nos alimentos gordurosos, nas farinhas, nos doces, nos alimentos gaseificados, então a cerveja, o refrigerante, né? Os alimentos não podem estar muito condimentados. Então é importante estar vendo isso no dia a dia, não só para quem tem, mas também para quem não tem, para não desencadear. Não só também a forma de se alimentar, né, que é o que a gente estava conversando. Então não pode comer bebendo, né, tem que esperar pelo menos em torno de 30, meia hora para estar se alimentando, 30 minutos a uma hora. Não pode comer e depois deitar, não pode estar comendo muito de uma vez só, não pode passar muito tempo sem se alimentar. E quem já tem doença do refluxo, por vezes, quando não faz um controle só com a reeducação alimentar, com a medicação, também é necessário, quando for dormir, não se alimentar e logo ir dormir, né? É preferível que espere em torno de 3 horas e que também eleve a cabeceira, em torno de 15 centímetros, para não estar refluindo à noite, que é um sintoma também muito recorrente. Então podemos dizer para aqueles apaixonados, logo depois do almoço, vamos dar uma deitadinha, que dá aquela molezinha, de preferência não deite. Isso, não deite. Se você for deitar, mas que pelo menos coloque aquele travesseirinho triangular, né? O que aumente a cabeceira, mas de preferência quem está em crise que não deite. Pronto, doutora, ainda falando do refluxo, quais são os alimentos que, de uma certa forma, a gente pode ajudar quem está em casa? Como a doutora disse, existe esse casamento, né, do gastro com os nutricionistas. Mas qual seria aquele alimento que provavelmente é aquele inimiguinho do refluxo? Tem. Assim, a gente diz. A gente falou dos cítricos, né? Isso. A maioria dos alimentos que são desencadeadores de sintomas, a maioria dos pacientes vão sentir. Embora tenha alguns que ingiram e não sentem, né? Mas a gente sempre orienta que o café, né, é uma bebida muito comum no nosso meio, né? Então, é um dos que mais desencadeiam sintomas, né? Então, preferivelmente, a gente tira o café, ou quando o paciente não consegue tirar, a gente troca ali por um descafeinado, né? Ou diminui a frequência, a quantidade que se toma no dia, para evitar os sintomas. Sim. Né? Mas não só isso, também principalmente os alimentos gordurosos, né? Então evitar as frituras, os salgadinhos, isso também desencadeia muitos sintomas. E a bebida alcoólica também, é um dos fatores que a ingestão exagerada também vai causar piora. Doutor, o que falar dos alimentos secos? Né? Aqueles alimentos que geralmente a pessoa evita beber algo acompanhado, mas nós amamos um cuscuz, né? Esses alimentos para o refluxo. O cuscuz também é um alimento que, se em exagero, pode desencadear sintomas, né? A gente sempre prefere, assim, não beber quando está se alimentando, mas tem alguns alimentos que realmente fica um pouco mais difícil. Mas a gente orienta que não seja mais que 200 ml quando você for ingerir alguma alimentação.
Então, assim, às vezes você está comendo realmente, você vai ingerir algum líquido em conjunto, né? Um café da manhã, mas que não seja muita quantidade. Em torno de 200 ml costuma também não alterar tanto a piora dos sintomas. Como gastroenterologista, o que a gente fala a respeito do refluxo para qualquer outro tipo de doença que venha desencadear? Pode acontecer da pessoa ter o refluxo e vir trazendo outros problemas? Pode. A doença do refluxo, ela pode desencadear sintomas, alterações da parte do otorrino, né? Laringe, cordas vocais e asma também. Né? Porque às vezes o conteúdo vai voltando e volta até a região do pulmão, né? E pode desencadear tosse crônica, doenças pulmonares em decorrência disso. Então, alterações no próprio esôfago, né? Aumenta o risco de algumas doenças. Então, a inflamação cronicamente, ela leva a alterações daquelas células do esôfago, aumentando o risco de doenças mais graves, inclusive o câncer de esôfago. Nossa, doutora. E relacionada à gastrite, não existe uma ligação direta? Não, assim, a doença do refluxo, ela vai inflamar o esôfago. Sim. Né? Aí já a gastrite, ela vai inflamar o estômago. O que tem de semelhança é a questão dos hábitos de vida, Sim. É a questão da alimentação, que tem muita correlação para a inflamação das duas regiões. O que a pessoa pode observar quando ela está com refluxo e às vezes ela não procurou um especialista para saber se de fato mas a senhora estava falando a questão do pigarro também, né? Isso, é muito recorrente às vezes justamente o paciente ir pro otorrino, porque às vezes o sintoma da doença do refluxo ela não é tão claro, nem sempre são aqueles sintomas bem específicos, eu tenho queimação, azia, nem sempre vai ter isso. Então tem paciente que tem apenas tosse seca e mais nada, e é refluxo, né? Muitas vezes é refluxo. Então, às vezes é o pigarro, aí procura lá o otorrino achando que é uma rinite, que é uma alteração alérgica, e aí o otorrino faz o exame ali e evidencia alterações relacionadas à doença do refluxo. Então, nem toda doença do refluxo vai dar os sintomas típicos do alimento voltando, né? Vai estar sintomas de queimação, azia, de dor para engolir. Às vezes, esses sintomas inespecíficos, que a gente chama, também pode ser, então, um alerta para sintomas persistentes, em que já tomou medicações para alergia, né, e não está resolvendo, e tem correlação com esses sintomas que a gente vem conversando aqui, é bom procurar também um auxílio de um gastroenterologista. Olha só que importante a gente falar sobre refluxo e os cuidados que você tem que ter relacionado a ele. Então, se você está passando por esse momento agora ou conhece alguém que está, é interessante que você vá fazer os exames para daí então você ter a certeza. Doutora, é uma doença que você vai ter que cuidar para a vida toda depois que descobre que tem? Sim. A gente considera a doença do refluxo como uma doença crônica, né? Então, assim, crônica no sentido de que vai ter que sempre ter as medidas de base, que é a reeducação alimentar, que é a mudança do estilo de vida, para que você permaneça bem. Então, as medicações, elas vão melhorar os seus sintomas, o paciente vai ficar bem, vai ficar sem sintomas, o esôfago vai desinflamar. Porém, se não tiver as medidas de controle, essa doença ela pode retornar. E a medicação, depois de descoberta, o refluxo é para a vida toda? Não. Não, né? A gente faz um tratamento a depender do grau de inflamação. Então, a gente faz a endoscopia, em geral o exame é mais comum, tem outros exames, mas em geral a gente faz mais a endoscopia para checar o grau de inflamação. E de acordo com o grau, a gente passa um tempo da medicação, que varia em torno de 2, 3 meses. É um tratamento, tratamento. E depois é uma qualidade de vida que você vai trazer para si, depois é né? estilo de vida, mudança de estilo de vida. Doutora, eu quero agradecer. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está assistindo? Eu acho que a gente passou direitinho para... Tá certo. Primeiro eu quero agradecer, que você tenha uma quarta-feira tranquila, em paz, que Deus te dê saúde e coragem. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Tá? Da gente levar essas informações ricas para o nosso público, tá bom? Obrigada. Quem quiser pode entrar em contato com a doutora através do Instagram e ela também vai reforçar falando que Instagram é esse. Isso, o Instagram é o @JoyceMaranhão. Muito obrigada pela tua presença. Continua aqui com a gente.